Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 1, um texto conhecido, e nós vamos trabalhar um versículo apenas desse capítulo de número 1, mas eu quero fazer a leitura com você desde o primeiro versículo, João 1, a partir do verso 1 até o verso 14. Nossa palavra nessa noite é sobre o Natal, o Senhor habitando, o Senhor que habita entre nós. Algo simples de se falar, algo rico em se meditar, algo glorioso em se aprender e algo ainda melhor em se desfrutar e viver. João 1, a partir do verso 1, nós lemos assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 14 novamente: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida, e ela mesma, Senhor, é gloriosa em falar ao nosso coração por si só. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque temos a tua palavra escrita, acessível a todos, todos podendo examiná-la, consultá-la e perceber nela, Deus, a revelação que há do teu santo nome e da salvação que há em nome de Jesus. Eu rogo, Senhor, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor trabalhe com o nosso coração, com a nossa mente nessa hora. Que venhamos, ó Deus, a compreender a grandeza desse dia, o dia dedicado a celebrarmos o Natal, a encarnação do Verbo, o dia dedicado a celebrarmos aquele momento, ó Pai, que de fato rasga a história, muda toda a sorte da humanidade, faz, ó Deus, com que aquele mais desventurado possa sorrir novamente, aquele sem esperança possa olhar e ver que a boa mão do Senhor está estendida. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te engrandecer, porque a tua palavra nos mostra o quão glorioso é te servir e andar nos teus caminhos. E eu venho te pedir, Senhor, fala conosco nessa hora, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre a nossa vida, Pai, para que a tua palavra possa penetrar e fazer, ó Deus, de fato diferença na nossa caminhada. Ajuda, ó Deus, se há entre nós alguém que ainda não te conhece como Senhor e Salvador, que nessa noite, Jesus, possa te conhecer, que hoje possa haver salvação nesse lugar, e mais ainda, que possa haver consagração e entendimento, possa haver glorificação do teu nome, para que assim, ó Deus, o nosso bem também seja aumentado, porque na glória do Senhor está o nosso prazer. Por isso, desde já, te louvamos e te engrandecemos em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nos nossos dias falar de Natal
sem toda essa carga de secularismo, sem toda essa visão que nós temos já comprometida com tantas imagens, tantas misturas, fica um tanto quanto complicado falar da questão do Senhor estar habitando no nosso meio. Difícil a gente pensar num tempo em que a gente pode pensar o que seria Deus Todo-Poderoso habitando entre nós. Quando nós olhamos para os nossos dias, a gente pode pensar nas imagens que são colocadas, e até há um esforço para se retirá-la, mas não por serem imagens, mas por conta do próprio nome de Jesus e a tentativa de fazer alguma ligação. E aí vem árvores, presépios, renas, carrinhos de Papai Noel. Me lembro de ter visto uma charge essa semana de um Papai Noel tentando se assentar numa manjedoura, e aí José e Maria dando aquele passa fora no Papai Noel, porque ali era o lugar do bebê. E assim a gente fica pensando como a gente trazer para a nossa vida essa visão do Senhor, de Deus Todo-Poderoso no nosso meio, agindo, ouvindo, falando conosco. E eu quero então, irmãos, a partir deste versículo, trazer a imagem, ou a demonstração, a ilustração que a própria Bíblia apresenta para cada um de nós. O versículo que nós estamos destacando, irmãos, nos ensina que o verbo, ou seja, o sentido de toda a existência, aquele que é o logos, naquele que tem todo o sentido do existir, do ser, tanto filosoficamente quanto teologicamente falando, esse verbo se fez carne, habitou no nosso meio, se tornou exatamente como você é. Quando você se toca, sente dor, se aperta, tropeça, passa a sua necessidade, às vezes por comida, por bebida. Jesus foi exatamente assim entre nós. Mas o texto diz, irmãos, que além de se tornar carne, ele habitou entre nós. E assim podemos ver, no meio dessa virtude plena, plena graça, plena verdade, ver a sua glória como do unigênito, aquele único gerado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso no nosso meio. A palavra que eu gostaria de destacar desse versículo é essa expressão, habitou. Quando João escreve isso, num primeiro momento para o povo hebreu, todos os seus primeiros leitores, os leitores primários, tinham isso muito claro, uma visão muito clara do que era habitar. Não era apenas estar no meio deles, mas era de fato ter vivência, ter intimidade, ter um contexto de troca, no sentido de um falar com o outro, ouvir o outro, um agir sobre o outro, um manifestar de fato seu poder, no caso o divino, o adorado, sobre aquele que o adora, sobre aquele que o busca, sobre aquele que se achega com ofertas de louvor, de adoração, petição de perdão e outras coisas mais. Qual é esse sentido que os primeiros leitores têm, irmãos? É a visão do tabernáculo. E eu quero com você caminhar um pouquinho sobre o que representa esse tabernáculo, como isso tem tanta importância no meio daquele povo, e se nós compreendermos um pouco, isso pode passar a ter uma grande importância na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada. Não a questão da construção em si, mas aquilo que de fato significava o tabernáculo, a habitação, a vivência de Cristo no nosso meio. O tabernáculo, irmãos, era aquela construção que o Senhor mandou que Moisés chamasse os especialistas, Bezalel, Oliabe, para que levantasse uma construção que ele mesmo, o Senhor, iria mostrar como seria o formato, os materiais, todo tipo de aparato que haveria naquela construção. Se você quer acompanhar isso na sua Bíblia, caminha comigo lá para Êxodo, capítulo de número 25. E eu queria te convidar, com a sua Bíblia, a você conferir se é isso mesmo que a Bíblia ensina.
para que assim a gente vá não apenas ouvindo, mas lendo a palavra e deixando ela penetrar na nossa vida. Em Êxodo 25, a partir do verso 1, você vê o Senhor dizendo a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, e todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Quando você continua a leitura nesse capítulo 25, você vai ver o Senhor dando descrição de como seria feita, constituída e construída a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro. Capítulo 26, as cortinas que vão ornar e embelezar aquele tabernáculo, a coberta de peles e as tábuas. E você vai vendo mais para o final do capítulo 26, o véu, o reposteiro, as colunas, tudo como deveria ser. Capítulo 27 vai continuando essa descrição, ou seja, Deus ordena que haja uma construção, irmãos, para que Ele, o Senhor, possa habitar ali. Quando nós olhamos também, texto de Êxodo, capítulo 29, nos versículos 44 a 46, mais uma vez o Senhor diz sobre o que Ele vai fazer naquele lugar. O texto diz: e consagrarei a tenda da consagração e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Queridos irmãos, quando nós pensamos nesse lugar da habitação, não é que Deus tivesse necessidade, um lugar onde Ele pudesse ter conforto, abrigo. Não é isso, não é nesse sentido que o Senhor deseja habitar no meio daquele povo. Ao contrário, nem mesmo os templos pagãos tinham essa visão. Nem mesmo a idolatria do paganismo pensava num lugar onde aquela divindade fosse encontrar um lugar para ter ali certo abrigo de intemperismos, de ataques ou coisa assim, nada disso. O sentido do tabernáculo, irmãos, ele vai para um aspecto muito mais do povo entender que Deus estava agindo, presente no meio deles. E isso eles deveriam aprender com todas essas questões que eram trabalhadas. A gente não vai para o sentido de cada significado, por exemplo, das cores que haviam dentro do tabernáculo, cortinas azuis. Nós não vamos caminhar para aspectos mais detalhados nesse sentido. Eu gostaria que você pensasse de uma maneira mais geral a questão de um lugar que com o seu significado marcaria a história daquele povo, como marca até hoje para aquele que ainda está preso a essa questão veterotestamentária. Mas o significado de tabernáculo, aquilo que ele tem em si, vai começar a desnudar, irmãos, algumas coisas que Deus faz para aquele povo, que eu e você, aprendendo, vamos vendo que vai chegar até nós também. Primeira questão que eu gostaria de mostrar para você, então, é que olhando para o passado, irmãos, a gente vai perceber essa questão de habitar o Senhor com o seu povo. É para que Deus satisfaça e venha nos satisfazer de uma identificação entre a grandeza dele e a nossa necessidade de salvação, de cuidado e de transformação. Primeira questão que eu gostaria de mostrar para você é que a palavra tabernáculo, ela possui basicamente 5 significados. O primeiro deles, lugar de habitação, como você está vendo até aqui.
não um lugar de habitação que continha Deus, que Deus estava circunscrito, preso àquela atmosfera. Jamais Deus foi limitado por lugar algum, mas o Senhor escolheu habitar, estar presente de forma contínua no meio daquele povo, naquele lugar. Mais ainda, queridos irmãos, um segundo significado, a tenda, tabernáculo, tem o nome tenda de encontro. Um local onde se conhecia um pouco mais da intimidade com Deus. Tenda do encontro é mais ou menos uma visão que o judeu deveria ter daquele lugar de maior intimidade, aonde ele não poderia esconder nada, porque Deus, plenamente ciente de tudo o que acontece, quando um hebreu se achegasse ao tabernáculo, fosse apresentar suas ofertas, e o sacerdote aqui no começo, Arão, seus filhos, dando origem ao sacerdócio israelita, mas quando um hebreu chegasse ali, ele estaria praticamente desnudado na presença do Senhor. Não haveria nada que ele pudesse esconder, colocar de uma forma velada diante da presença do Senhor, no lugar chamado lugar de encontro. A pessoa que se achegasse ali, o chefe de família, ele estaria plenamente sendo revelado por Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus também se dava um pouco a conhecer. Um Deus infinito, mas que se limitava para que aquele que se achegasse a Ele pudesse ter um pouco de noção do quanto Ele era poderoso, do quanto Ele era grande e o quanto Ele podia perdoar, tratar e limpar as feridas e os pecados daquele povo. Terceiro lugar, irmãos, tabernáculo também tem o significado da tenda do testemunho. Quando você vai ler os textos de Êxodo falando da construção, você vai se lembrar que ao lado da arca deveria estar o livro da lei para aquele povo. Do mesmo jeito que a arca representava a presença do Deus glorioso no meio deles também, o livro da lei mostrava que ali, no tabernáculo, o povo recebia ensino, recebia os preceitos de Deus, recebia o testemunho do Senhor, recebia a lei do Senhor para que a sua vida fosse cada vez mais, qualitativamente falando, melhorada, trabalhada, numa crescente vida de maioridade, digamos assim, de saber discernir o que é certo e o que é errado. Para que você tenha lembrança da tenda do testemunho, do que acontece, leia o Salmo 119. Ali você vai ver diversas expressões, todas elas significando palavra de Deus, lei de Deus. E aqui no tabernáculo, o lugar do testemunho, a tenda do testemunho, a tenda do encontro, a tenda da habitação. O povo também era colocado, queridos irmãos, diante dos ensinos do Senhor, diante da questão que ele deveria valorizar, que era aprender com Deus. Não apenas ser servido, tocado, transformado, mas didaticamente falando, Deus vai dando instruções para que aquele povo pudesse aprender e caminhar melhor no meio de tantos povos que não conheciam o Senhor. Até aqui, irmãos, estamos vendo que aquela tenda, que deveria ser o centro de todo o acampamento israelita, eles caminhavam, quando o Senhor lhes ordenava, eles paravam, e a primeira tenda a ser montada pelos levitas, pelos filhos de Arão, por aqueles que são chamados para aquilo ali, era o tabernáculo. Ao redor do tabernáculo, todo o povo montava suas tendas. Aquele centro, aquele lugar, ele tinha centralidade não apenas geográfica, mas demonstrava para aquele povo: no centro da nossa vida está o Senhor. Todos, absolutamente todos, os milhões de israelitas, cada qual, sua família, seu clã, cada um deles montava a sua tenda e tinha o foco naquele que era o centro. Era o centro da minha família, era o centro da vida do meu irmão, era o centro da vida do outro irmão, era o centro daquela outra tribo ali, era o centro daquela vida daquela tribo de lá. O Senhor está no centro daquele povo. Era de fato um povo que tinha o olhar, a centralidade da sua caminhada sempre voltada para a tenda, para o lugar de encontro. Mas há mais dois nomes
que tem a ver, irmãos, com um pouco mais de adoração, de temor, de entrega a Deus. Um quarto nome que o tabernáculo recebe é santuário, ou o lugar santo. E esse nome demonstra a majestade daquele que está ali habitando. Demonstra, irmãos, a grandeza de Deus. E do mesmo jeito em que a tenda é chamada lugar de encontro, o lugar de testemunho, ela também tem esse viés do lugar de santidade. O israelita olhava para aquela tenda com temor e tremor no seu coração, porque quem está ali habitando era aquele que era santo, santo, santo. Quem estava ali habitando era aquele que o próprio Moisés, nosso líder, aquele que está à nossa frente, não pôde olhar para ele, tamanha santidade que estava na vida daquele que habita ali. Ao mesmo tempo em que nós nos achegamos, nos aproximamos, nós devemos ter os nossos pés guardados, porque ali naquele lugar está o que é santíssimo. Um quinto nome, irmãos, é que o tabernáculo também era conhecido como lugar de adoração. Isso fica mais claro ainda quando o templo, lá com Salomão, já cerca de 400 anos depois, quando Salomão constrói de fato o templo, Salomão estabelece ali milhares e milhares e milhares de ofertas, quando aquele templo é consagrado ao Senhor. E Deus não apenas recebe a adoração, como se agrada e abençoa aquela nação e aquele povo, mas nos dias de tabernáculo, nos dias ainda de deserto, aquele lugar também simboliza um lugar aonde todo israelita iria se curvar e estabelecer diante do Senhor o reconhecimento de que Ele, somente Ele, era digno de ser adorado. Isso, queridos irmãos, trazendo para um contexto de tempo e de espaço, enquanto estavam no deserto, aquele povo passou por guerras com outros povos, e no meio dessas guerras Deus os livrava, os dava vitória. Quando eles estabelecem já na chamada terra de Canaã, o Senhor ali recebia sua adoração, enquanto os povos ao redor tinham uma vida totalmente paganizada. Vários tipos de ídolos eram adorados, e o Senhor ia marcando dia a dia a vida daquele povo, mostrando que somente Ele era digno de ser adorado. Somente Ele realmente tinha um testemunho que era para ser aprendido. Somente Ele tinha um encontro em que o povo percebia o seu Deus vindo até eles. Nenhuma nação conhecia isso. Ninguém poderia falar de Dagom, Baal, outro Deus que vinha até eles, mas o israelita, ele tinha o testemunho de que aquele que ele adorava, não foi ele que foi lá buscar, mas foi ele, o Senhor, que veio até ele, até o israelita, até o judeu, até o hebreu, para dizer: eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor. Queridos irmãos, olhando para assim, essa descrição, a gente pode pensar que isso é distante, mas a vivência do hebreu vai trazendo dia a dia, não apenas a compreensão, mas a familiaridade em ter a sua vida pautada por adoração, por aprendizado, por crescimento, por viver no meio de outros povos, tendo Deus como aquele que dá discernimento, as ações, como lidar com outras vidas. Tudo isso o Senhor vai apresentando. Quando nós voltamos lá para João, nós vamos vendo então que, ao escrever o Evangelho, todos os seus primeiros leitores, tendo João agora a descrição da encarnação do Senhor Jesus, os leitores entendiam então: o Verbo se fez carne, e Ele então habitou. A transliteração aqui, irmãos, ela é real. João usa, trazendo do hebraico para o grego, exatamente aquela expressão: o Senhor tabernaculou conosco. Tudo aquilo que os nossos pais aprenderam lá no passado, séculos atrás, toda aquela vivência com o Senhor, todo aquele grande aparato, todas as ações que Deus se manifestou,
O Senhor Jesus, ao vir se fazer carne, Ele traz a experiência do tabernáculo, a vivência da presença de Deus para o nosso meio. Isso João está trazendo, irmãos, para os seus primeiros leitores, mostrando para eles que Jesus é o antitipo do tabernáculo. Enquanto toda a figura das ações de Deus lá naquele tabernáculo no deserto apontava para aquele povo: olha, vocês tragam os animais que serão sacrificados aqui como oferta ao Senhor, porque um dia haverá aquele que será o último sacrifício, não haverá mais sacrifício. Mas durante anos e anos e anos, aquele povo teve que diuturnamente se voltar para o tabernáculo e pedir libertação do Senhor. Vocês venham aprender a lei do Senhor. O sacerdote vai ensinar vocês dia a dia, mas virá o dia em que o ungido do Senhor, aquele que será chamado Cristo, ele será o ensino pleno, a vivência plena da sabedoria do Senhor, como Paulo fala, escrevendo aos Colossenses. Nele habita a plenitude do saber. Vocês venham ao tabernáculo, porque aqui haverá de fato a habitação e a presença do Senhor. João vai dizer: Ele agora habita entre nós. Naquele tabernáculo, aonde o povo via, ali estava a glória de Deus, como Isaías consegue descrever de um jeito um pouco mais próximo a nós. Isaías, quando tem aquela visão de estar no templo e ele vê serafins voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. João, ao escrever, diz: essa visão de santidade está sobre ele, aquele que habita entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, Jesus então, Ele é o cumprimento, Ele é o antítipo, ou o antitipo, se você preferir assim, porque tudo aquilo que lá no Antigo Testamento apontava como uma sombra, algo que eles tinham que aprender, irmãos, confiados no profeta, ora Moisés, ora Samuel, ora um outro profeta mais à frente, confiados no sacerdote, num primeiro momento Arão e seus filhos, num outro momento seus descendentes, num outro momento Eli, aquele que esteve antes de Samuel. Agora eles vão aprender, agora eles vão ser liderados pelo verdadeiro e último grande profeta, o Senhor de todas as coisas, aquele que também é o sacerdote, que cultua, que entra na presença do Pai, aquele que rasga o véu para que a sua igreja possa entrar, e aquele que de fato é o Rei de todas as coisas, o Rei que vem entre nós, o Senhor, o Verbo, nome mais poderoso que existe, habitando entre nós. Gostaria de convidar você a ver como Jesus vai mudando as coisas nos seus dias. Nesse mesmo Evangelho de João, querido irmão, olhe para o capítulo de número 2 comigo. Capítulo 2, versículo 19. Jesus está diante dos seus oponentes, aqueles que o acusam de tantas coisas, e aquelas pessoas pedem um sinal para que ele demonstre aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está falando. E Jesus lhes dá uma palavra sobre o templo, sobre o substituto do tabernáculo. Verso 19: Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e já era a 2ª construção, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós pensamos então que Jesus tabernaculou, habitou, se fez carne, está no nosso meio, nós deveríamos pensar, irmãos, na nossa grande possibilidade de ter a figura de Deus vivo no nosso meio. Não mais um arquétipo, não mais um projeto
que as pessoas tinham a ação de Deus sobre si, mas não poderiam se aproximar de Deus. Mas em Jesus, irmãos, nós temos pleno acesso à presença de Deus Pai. Todos os nossos medos são aliviados em Cristo Jesus. Todas as nossas desconfianças, todas as nossas situações, irmãos, de infortúnio, tudo isso é rompido pela presença de Cristo no nosso meio. Quantas pessoas vivem, irmãos, de uma forma quase que a fugir do dia a dia, um lugar para se esconder, aonde eu posso estar, que aqui mal nenhum venha me pegar, aonde eu posso ter algum entendimento sobre o que está acontecendo nesse tempo. E eu queria te perguntar, querido irmão, se você tem compreendido que em Jesus você não vai ter apenas, como ouvimos pela manhã na exposição do pastor Eloy, um menino frágil da manjedoura, mas em Jesus, querido irmão, você vai ter um lugar de habitação de fato, porque nele, Jesus, na pessoa de Cristo, está a plenitude divina no nosso meio. Em Jesus, querido irmão, o lugar de encontro, aonde eu posso perceber quem é Deus, o que Ele faz, como Ele se manifesta, em Jesus isso é claro, é nítido, porque Ele habita em nós, Ele anda no nosso meio, Ele é um de nós, Ele age e nos mostra o tamanho do Senhor. Em Jesus, queridos irmãos, há a plenitude do saber, a tenda do testemunho agora é uma pessoa, habitando no nosso meio, nos ensinando a lei do Senhor, nos ensinando como nos mover e agir no meio de um povo, que é um povo incrédulo, que é um povo amedrontado, que é um povo cada vez mais distante de Deus, mas o Senhor Jesus se revelando a nós, Ele nos mostra como devemos e podemos proceder. Em Jesus, queridos irmãos, nós temos o santuário, porque Ele é tão santo quanto Deus Pai. E um Deus todo santo vem e anda no nosso meio, pecadores. Um Deus que é todo santo tem os seus ouvidos abertos à sua oração, meu irmão. Nos momentos em que você está perdido sobre o amanhã, Jesus, o Senhor que é todo santo, Ele se curva para ouvir aquilo que nós falamos. Assim como lugar de adoração, queridos irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, e que diante dele todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:11. Esse nome, esse homem, esse Senhor, aquele que é de fato o Verbo encarnado, o Senhor que habita entre nós, muitas vezes, irmãos, tem sido abandonado, tem sido relegado a um conto de história, tem sido trazido apenas a uma ilustração de uma manjedoura, mas Ele não tem sido aquele que nós entendemos como o Emanuel. Que palavra! Deus conosco. Esse nome de Jesus, irmãos, deveria ecoar no meu coração e no seu coração, mostrando que nada nem ninguém tem poder para te tomar da presença de Deus. Nada nem ninguém deveria ser aquele que te traz medo, receio de qualquer coisa, porque um dia, esse que se revela, esse que se habita entre nós, Ele mostra que não apenas está perto, mas está dentro. Ele é Deus comigo, Ele é Deus que me faz andar dia após dia, debaixo de acusação, desprezo, de mentira, o que quer que seja, mas a convicção de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele habita comigo, isso me faz andar altaneiramente no meio de um mundo que não sabe para onde está indo. Não sei se você tem experimentado esse estar debaixo dessa mão poderosa. Eu não sei, querido irmão, se você muitas vezes vem a lugares achando que é nesse lugar, que é aqui nesse púlpito, que é na palavra de A, B ou C que está a sua resposta.
Eu cada vez mais observo, irmãos, que as nossas predileções, eu gosto de ouvir tal música, se não for aquela, a outra não serve. Eu vejo defeito em tudo e em todos, então eu escolho as minhas pregações prediletas, as vozes que eu quero ouvir, eu fujo desse ou daquele, daquilo que vai ser falado, ou daquele momento de cumprimentar ou qualquer coisa assim. Mas se a gente tivesse o nosso foco na palavra, irmãos, a gente ia ver que muito maior do que esse templo, esse altar, do que o pregador, do que a canção, é o fato da gente ter o Emanuel, o Deus conosco, o Jesus Todo-Poderoso. Não um Jesus de superstição, não um Jesus que se eu der 3 pulinhos, 7 ondas, toma tombo, mergulha num buraco, faz qualquer coisa que os outros fazem aí, esse vai me livrar. Não, mas é o nome que habita na minha vida de fato. E esse nada nem ninguém, nem o diabo, nem potestade, nem acusação, nem mentirosos, nem governo, nem estátua com boca de tigre ou de leão, ou sei lá o que seja, nada pode nos roubar da presença do Senhor. Mas tem algo mais maravilhoso, irmãos, que é o que Jesus vai fazendo conosco. Se lá no Antigo Testamento o tabernáculo era um tipo, era uma primeira sombra do que viria, e se agora João mostra que ele habita conosco em graça, verdade, vemos a sua glória, irmãos, o tabernáculo agora vai mostrar também um tipo de igreja. Louvado seja o Senhor Jesus, porque a sua obra, a sua vinda, irmãos, faz com que de fato um povo seja chamado de tabernáculo. E aqui há uma confusão que muitos têm feito nesses dias, porque muitos advogam: eu sou a igreja, então eu não preciso de um grupo para congregar. Eu sou a igreja, então o Senhor está em mim e eu sozinho, então posso fazer todo o papel de igreja. E aí a gente vai ver, irmãos, primeiro a ignorância, porque alguém que se julga ser a igreja sozinho, independentemente da igreja de Jesus, é alguém que deveria cumprir tudo o que a igreja faz sozinho. Já começa por aí. Se eu sou a igreja, então, querido, querida, você tem que ser o portador da revelação de Cristo. Você tem que ser coluna e baluarte da verdade aonde você passar. Você tem que sustentar com seus dízimos trabalho missionário. Só que como você está sozinho, você tem que ser um missionário, o pregador, porque Jesus chamou a sua igreja para anunciar o evangelho. Ide por todo mundo e pregai. Então um cidadão ou uma cidadã que diz que é a igreja sozinho, ele não conhece a palavra, ela não conhece a palavra, porque deveria cumprir tudo o que a igreja faz, só que sozinho. É possível? Não é. Mas tem gente dizendo: eu sou a igreja. Tem gente se arrogando, dizendo assim: não, eu não preciso estar na comunhão com os santos, porque na realidade o Senhor está comigo. Então pense bem sobre isso, porque muitas vezes é bonito a gente afirmar algo, mas a gente deveria ter a consciência das implicações das nossas afirmativas. Eu sou a igreja, mas o meu irmão é que a igreja é comigo. Eu preciso estar no corpo. O sacramento do batismo, ele é um sacramento de introdução ao corpo, igreja. E Jesus, quando dá todas as suas orientações, ele mesmo nos evangelhos, através dos apóstolos nas suas cartas, o Senhor vai mostrando, irmão, a organicidade, a questão de ser um corpo, a questão de ser um grupo. O Senhor veio para mostrar de fato, irmãos, que o tabernáculo que antes estava numa construção, uma tenda, feita de madeira nos seus cantos, nas suas estacas, coberta com pano de todos os jeitos, agora não existe mais isso, porque na igreja está o seu corpo, está a sua habitação, está o seu lugar de ser adorado, de ser encontrado, de ser testemunhado, aonde há o ensino da palavra, aonde de fato a expressão da sua grandeza. Jesus mostra que a igreja, segundo Efésios, é o corpo glorioso dele, o lugar de habitação do Senhor agora. E isso, querido irmão, é maravilhoso demais.
Porque se a gente fosse honesto, no sentido de ser muito claro, a gente ia chegar, por exemplo, algum irmão vem aqui em cima, sobe aqui e olhar para nós aqui nessa noite. Os irmãos estão muito bonitos, os irmãos estão devidamente com os cabelos penteados, né? As irmãs com seus vestidos, coisa top. Mas se a gente tivesse o poder de olhar para dentro de cada um de nós, a gente ia ver que tem algumas coisas que a gente precisa se consertar, a gente precisa ser trabalhado, a gente precisa ser transformado, irmãos. E nesse sentido, quando o Senhor Jesus mostra que mesmo nesse tipo de situação, Ele resolveu habitar entre nós e no meio de nós e em nós, a gente vai vendo o quanto esse Deus nos ama. Ainda que um pecador esteja aqui pregando para você, alguém extremamente limitado, alguém que tropeça aqui e acolá, frágil, suscetível a todo tipo de vento, a todo tipo de água, a todo tipo de calor, a gente está sempre murmurando e reclamando. Ainda que alguém assim esteja aqui pregando para você, Deus resolve falar assim: sou habitante dessa. E que lindo que é isso, irmãos. Eu queria que você pensasse o quão santo você precisaria ser para ser a habitação de Deus. Se você já leu a descrição do templo de Salomão, irmão, olha como foi grande, quanto material que foi trabalhado. Se você lê a descrição do tabernáculo, cada vareta que era de madeira de acácia, cheia de torções, de nódulos, o Senhor mandou que cobrisse de ouro, para que mostrasse a nobreza daquele lugar. A arca coberta de ouro, o propiciatório tinha todos os seus desenhos, todas as suas nuances trabalhadas, porque Deus não é um Deus que habita em qualquer lugar. Mas eu queria te perguntar, olha para a minha vida, olha para a sua vida, e eu queria que você fosse honesto com você mesmo. Será que o Senhor, ao olhar para a minha vida, meu irmão, ao olhar para a sua vida, o Senhor, da forma natural, Ele habitaria em nós? Mais ainda, e aí eu preciso que você seja honesto com você mesmo, a pessoa que está perto de você, à sua frente ou atrás, se você estivesse no lugar de Deus, você habitaria sobre ou dentro dessa pessoa aí? Pois Deus escolheu habitar. Que Deus é esse? Deus escolheu te amar do jeito que você é. Deus não olhou se você estava numa noite de domingo, banho tomado, todo cheirosão, dente escovado, cabelo penteado. Senhor, agora eu sou tua habitação. Deus não olhou, irmão, irmã, se você estava pleno de amor pelo seu cônjuge. Senhor, só falo coisa boa dela. Eis aqui, Senhor, a minha prometida, rainha do lar, cereja do meu bolo. E você, minha irmã, Senhor, aqui está o meu varão, protetor. O Senhor olhou, mesmo com frangalhos às vezes na sua relação, e falou: eu vou habitar no meio de vocês. Você percebe quanto Deus é grandioso? Porque apesar de tudo isso, irmãos, Deus continua santo, Deus continua extremamente poderoso, e Deus continua nos amando e nos transformando para Ele. Vamos ver isso na Bíblia? O tabernáculo é um tipo de igreja, ou uma expressão da igreja. Efésios 2, abre aí, de 20 a 22. Efésios 2, abra a Bíblia, irmão. Se você falar depois que eu estou falando um negócio sem você ter conferido, complicado.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O edifício somos eu e você, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para o que está escrito aí na sua Bíblia? Vamos falar alto? Para a habitação de quem? De Deus e do Espírito. Querido irmão, quantas vezes nós tratamos a igreja, eu e você tratamos nossos irmãos como pessoas que não são dignas de entrar na nossa casa e tomar um café, mas nem sempre nós percebemos que o Senhor está edificando essas vidas, porque o Senhor quer habitar e agir nelas e através delas. Como nós precisamos tratar com nobreza a igreja, irmãos. Você precisa olhar para as pessoas, olhar para esses irmãos e ver que são gente amada por Deus. Na casa onde Deus habita, eu não tampo pedra. Na casa onde Deus habita, eu preciso entender que é um lugar de honra. Mas nos nossos dias, porque o Natal tem sido banalizado, a gente trata o irmão de qualquer jeito. A gente chuta o balde. A gente senta na mesa para almoçar e fala mal dos outros. E os nossos filhos pequeninos estão ouvindo e aprendendo e somando aquilo tudo. De repente dá o clique. A gente vê crianças que começam a olhar para outros irmãos e falar assim: já ouvi sobre esse aí. Ah, não foi esse que a mamãe e o papai falaram que era assim, assim, assim. Vamos para outro texto. 1 Timóteo 3,15. Como Deus age assim conosco. 1 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo falando a um jovem pastor: Timóteo, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Será que Paulo estava falando para Timóteo do templo, da primeira igreja presbiteriana de Éfeso, que Timóteo agora era pastor? Ou será que Paulo está dizendo: Timóteo, fique ciente como você tem que proceder no meio desse povo que é a casa de Deus? Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mais à frente, irmãos, vamos lá. Hebreus 3:6. Hebreus 3:6. Hebreus, um dos grandes paralelos de Levítico, um livro que você precisa ler e guardar. Hebreus 3:6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Mesmo Hebreus agora, capítulo 10, irmãos, de 19 a 23, vamos lá. Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui nesse texto de Hebreus, você vai ver muita coisa, irmãos, que era a descrição lá do tabernáculo, e que o escritor aos Hebreus está dizendo que acontece comigo e com você quando somos de fato convertidos a Jesus. Ele nos diz, irmãos, que pelo sangue de Jesus, não mais o sangue de bodes, de cordeiros, de bois ou de qualquer outro animal, mas agora sim, por aquele que é o Senhor, aquele, irmãos, que entra no Santo dos Santos, aquele que não pega nada para sacrificar, mas Ele é o próprio sacrifício. Ele se dá no nosso lugar como aquele que se entrega. Ele nos mostra, irmãos, que nós podemos agora ter intrepidez, entrar no Santo dos Santos através do sangue de Cristo, um caminho novo, um caminho vivo que Ele nos deu pela sua carne.
Nós cantamos isso naquele cântico, o Espírito de Deus está aqui. O último texto, irmãos, que vai mostrar que a igreja é um tabernáculo, igreja viva. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Abre lá, por favor. Primeira de Pedro, o apóstolo, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sabe, querido irmão, quando nós pensamos na igreja como um tabernáculo, se nós entendermos isso de fato, a gente vai valorizar muito mais uma vida de santidade. Porque naquele lugar não entrava nada impuro. Na nossa vida não deveria entrar nada impuro. Porque naquele lugar Deus se manifestava. Na nossa vida Deus também se manifesta. Porque Jesus habitou entre nós, irmãos, nos fez casa, lugar de Deus, nos fez chamados de habitação de Deus vivo. Você tem noção do quanto Deus te vê? Que coisa gloriosa, irmãos. E nós nem sempre valorizamos a vinda de Cristo. Nós nem sempre celebramos o Natal como um ato do Senhor de se diminuir da sua grandeza e se tornar um de nós. Mas eu quero, caminhando mais para o final dessa palavra, trazer algo maravilhoso, porque nem sempre nós pensamos nas implicações também escatológicas da vinda de Jesus, nem sempre nós pensamos no que vem para o futuro, e nem sempre olhamos para o Natal como um sinal daquilo que vai acontecer conosco. Então vai para Apocalipse comigo, vamos ler ali Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Você vai ver a descrição de novo céu e nova terra. E eu queria te mostrar o que está aí no verso de número 3 de Apocalipse 21. João, aquele mesmo do Evangelho, aquele mesmo que trouxe a questão de Cristo tabernacular conosco. No verso 3 ele diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com Deus. A visão do apóstolo aqui, e a chamada daquele que se revela, que vai mostrando essa questão para João, ele está dizendo: olha, contempla agora o tabernáculo. Aquilo que antes era uma construção grande, mas extremamente simples, que depois se torna uma construção gigantesca de pedra e muitos ornamentos, e que depois não mais existe como construção, mas vem na figura da segunda pessoa encarnada, o Senhor Jesus, e que depois, por amor, por graça, por glória dele, se torna a vivência da igreja, e o Senhor se manifesta ali. Contempla agora o que é este tabernáculo. Pelo tempo, irmãos, não dá para a gente caminhar muito, no sentido de nos aprofundarmos dentro desse capítulo 21. Mas eu queria chamar a sua atenção, quando ele fala para olhar para o tabernáculo, depois ele vai descrevendo grandes coisas, até que ele vai chegar lá no versículo de número 22, vai para lá comigo. João estava tendo a visão, e olha o que ele diz agora no verso 22. Nela, ou seja, na cidade santa, eu não vi santuário. Porque quem é o santuário que ele está dizendo aí agora, irmãos? O seu santuário é o Senhor
Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Sabe um negócio que não vai existir, meu irmão, minha irmã, lá na Jerusalém Celestial? Igreja, templo. Porque toda a nova Jerusalém será uma grande igreja, um grande templo onde o Senhor será adorado perpetuamente. Esse lugar que você se separa da cidade, da rua, do bairro, para entrar e adorar, esse lugar será todo lugar. A Bíblia dá o nome de novos céus e nova terra. E ali, não mais um lugar geográfico apenas, mas o tabernáculo do Senhor se estabelece, onde Ele é o santuário e nós estaremos plenamente em intimidade com Ele. Quando você pensar no Natal, querido irmão, pensa que o Senhor enviou o seu Filho para que você pudesse ter acesso a tudo isso que você ouviu nessa noite. Quando você pensar que muitos estão por aí cantando aqueles jingle bells da vida, aquela pobreza toda, aqueles blim 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 para lá e para cá, erga os teus olhos e olha para o céu e pensa que o Deus que descortina essa visão, Ele está preparando aqueles que se entregam a Cristo para habitar em toda essa infinitude. E Ele, o Senhor, estará plenamente conosco. Não vai haver mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais confusão, não haverá nenhum tipo de tristeza, não haverá saudade, não haverá mais medo, não haverá mais dor, porque aquele que tabernaculou, aquele que habita entre nós, será tudo em nós, e nós estaremos nos seus braços. Eu gostaria que você fechasse um pouco os seus olhos, e o pedido para você fechar os seus olhos é apenas para você responder para você mesmo. Você conhece Jesus? Você já entregou sua vida a Cristo de fato? Jesus é o dono da sua vida, querido, querida. Jesus é aquele que tem dia a dia se revelado a você como não uma muleta, mas aquele que te carrega de verdade, aquele que luta suas guerras, aquele que te ensina a mudar e tem te mudado de fato. Você conhece Jesus? Você já tem no seu coração um trono no qual Jesus é livre para se assentar, para dizer para você: não faça tal coisa ou faça tal coisa. Nos nossos dias muitos têm dito: quem manda na minha vida sou eu. Mas o crente não tem direito de dizer isso, porque o crente só pode dizer: quem manda na minha vida é Cristo. E nele, no tempo dele, eu vivo ou eu morro. Nele, por ele, todas as coisas existem, porque ele tabernaculou, se tornou um de nós, e ele se mostrou para mim como o meu Redentor e Salvador. Se você nessa noite ainda não se decidiu, faça uma análise muito séria da sua caminhada. Os dias vão passando, parece que está tudo correndo mais rápido. Não deixe para amanhã essa decisão. O tempo está se acabando. Em nome de Jesus, receba o convite da graça. Entregue sua vida ao Senhor. Comece hoje um tempo de mudança, de oração, de leitura da palavra. Comece hoje a romper com tudo que te prende. E no nome de Jesus, comece uma caminhada nova. Não dá mais para você ficar enrolando. Não dá mais para você mentir para você mesmo. Porque o Senhor que tudo vê, o Senhor está nesse lugar e está te mostrando nessa noite, se você de fato está na presença de Jesus,
ou se você está caminhando com um engano gigantesco, não protele mais. Abra os seus olhos, o tempo está passando. Você tem a oportunidade de se render a Cristo, ou você vai ficar se negando, e um dia não haverá mais oportunidade. Que seja hoje o seu tempo de encontro com Deus, para a glória de Deus Pai e para o seu bem. Que a sua casa ouça a voz do Evangelho através de você, no nome santo de Jesus. Deus, contempla cada coração aqui, Pai. Senhor, como é bom te conhecer. Como é bom, Senhor Deus, quando a gente deita à noite e pode descansar, sabendo que se a gente não acordar de manhã, nós estaremos na eternidade com o Senhor. Mas há muitos, ó Deus, que estão extremamente amedrontados, cansados, às vezes lutando, mas não tem paz. Eu clamo, Senhor Jesus, toma essas vidas nas tuas mãos. Transforma, Deus. Se revela, Pai. Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, toca em cada coração aqui nessa noite. E não permita, Senhor, que a gente fique postergando, adiando, enrolando. Pai, trabalha em nós para a glória do teu nome. E que em nome de Jesus, ó Deus, a gente se lembre que esse é um tempo que marca, porque a gente se lembra que o Senhor veio até nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua salvação. Que seja assim na vida de todos que estão ouvindo a minha voz, Pai. Que todos possam dizer: eu sou um crente em Jesus, sou salvo em Jesus, eu sou o tabernáculo do Senhor hoje. O Senhor habita em mim, a minha vida pertence ao Senhor. Que seja assim para a tua glória, Pai, e somente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.